Pessoal, tudo bem? Vou passar para vocês algumas orientações aqui sobre o estudo dirigido na hora de resolvê-lo e também, sabe, ajudar aí vocês na resolução da prova. Primeiro, né, defina sangue, identificando seus principais constituintes. Gente, esse slide está aqui, ó, com a definição de sangue. É um tecido conjuntivo líquido, ele tem uma parte que é formada por plasma, que é água, e nessa água estão dissolvidos nutrientes, excretas, produtos do metabolismo, gás carbônico, oxigênio, e tem células como a hemácia, os glóbulos brancos, os leucócitos e as plaquetas. Então essa é a constituição do sangue. Esse slide aqui detalha as células sanguíneas. Esse outro fala sobre o plasma, que o plasma tem basicamente água, e na água estão dissolvidas todas essas moléculas aqui, ó, gases, vitaminas, muitas moléculas orgânicas, ou muitos nutrientes, íons em geral. Então essa é a constituição do sangue. Qual a diferença entre artéria e veia, gente? A artéria é um vaso mais calibroso, que tolera mais pressão, porque parte direto dos ventrículos cardíacos. Já as veias, elas trazem o sangue de volta para o coração, então são vasos menos calibrosos, menos musculares, né? A camada muscular das veias é mais delgada. Aqui nos slides, ó, tem um slide bacana comparando, ó, as artérias mais musculares e as veias mais delgadas, né? E as veias também possuem essa estrutura aqui, ó, as válvulas, as válvulas, né? Essas válvulas venosas, elas estão aqui para impedir o refluxo do sangue. Então, são estruturas, né, aqui, de auxílio para que o sangue não retorne, já que nas veias o sangue corre contra a gravidade. As válvulas não existem aqui nas artérias, né? As artérias, o sangue corre com bastante pressão, então a chance dele refluir é pequena. Já nas veias, quando está retornando para o coração, essa chance é maior. Repare aqui, ó, como uma artéria tem uma musculatura espessa, ela é bem mais forte, porque ela aguenta uma pressão maior. A grande diferença entre artérias e veias é essa estrutura muscular mais avantajada da artéria, porque ela suporta mais pressão, e nas veias é o fato dessas veias possuírem essas pequenas válvulas aqui que impedem o refluxo sanguíneo. As estruturas e função do coração, né, gente? O coração é uma bomba que bombeia o nosso sangue ao longo de toda a vida. Então você tem que descrever como estruturas cardíacas principais os dois átrios, esquerdos e direito. O átrio esquerdo conectado no ventrículo esquerdo, pela válvula bicúspide, e o átrio direito conectado ao ventrículo direito pela válvula tricúspide, né? Essas são as 4 câmaras cardíacas. O tecido cardíaco é um tecido muscular do tipo cardíaco, é um tipo específico de músculo que só tem no coração. O átrio direito recebe as veias cavas, veia cava inferior e superior, e o átrio direito recebe as veias pulmonares, né? Essas são as estruturas cardíacas. Diferença entre plasma, líquido intersticial e linfa. Tem que lembrar, gente, que o plasma é o líquido, é a parte líquida do sangue, né, que corre dentro dos vasos sanguíneos. Quando o plasma extravasa para os tecidos e começa a correr no espaço entre as células, no espaço intersticial, ele passa a se chamar líquido intersticial. E o líquido intersticial recebe as excretas do metabolismo celular, os metabólitos produzidos pelas células. E, por fim, o líquido intersticial que não retorna para os vasos, ele acaba sendo coletado pelos ductos linfáticos. Então, é um resto de líquido intersticial que é drenado pelos vasos linfáticos, e dentro dos vasos linfáticos esse líquido começa a se chamar linfa. Ele pode ter pedaços de células mortas, ele pode ter micro-organismos que estejam infectando o tecido, né? Então a linfa é normalmente um líquido, um drenado do tecido que pode conter partículas, inclusive, que vão ser eliminadas nos linfonodos. Qual que é o destino da linfa após ser drenada nos tecidos? Justamente, ir para os linfonodos. Os linfonodos são órgãos que têm células de defesa que vão
purificar a linfa, limpá-la de partículas sólidas. Então, se tiver pedaço de bactéria, pedaço de célula, vírus, partículas de patógenos em geral, eles vão limpar a linfa disso antes que a linfa retorne para o sistema circulatório. Tem até alguns slides aqui mostrando, cadê? Ó, mostrando isso, ó, que o sistema linfático drena o líquido intersticial, passa pelos linfonodos para ser purificado antes de retornar para o sistema circulatório. Aqui também está mostrando ó, que o sistema linfático, aqui mostra ele de novo, ó, mostrando que o sistema linfático aqui em cima, ele retorna para o sistema circulatório. E antes disso, todos esses nódulos aqui são linfonodos, onde essa linfa vai ser purificada, né? As células de defesa presentes nos linfonodos retiram do tecido partículas. Não retiram excretas, tá? Retiram apenas partículas sólidas, pedaços de células. Qual as características principais do epitélio da árvore respiratória? Vamos lá, o epitélio da árvore respiratória, gente, lembra que ele é ciliado e ele possui células mucosas. Então, o epitélio da árvore respiratória, ele é mucosecretor, porque secreta muco, e é ciliado. Por que os cílios e por que o muco? O muco é para grudar partículas sólidas que entraram no ar inalado. Poeira, carvão, pólen, ácaro, tudo fica grudado no muco. Para esse muco não se acumular, os cílios, olha aqui os cílios sempre vão ficar batendo, se movimentando no sentido da traqueia, para devolver esse muco aqui para a faringe, para a laringe, né, depois passa para a faringe e a gente vai engolir esse muco ou expectorar ele para fora, né, dependendo do volume. Então, o epitélio brônquio, ele é mucosecretor e ciliado, epitélio da árvore respiratória. Sistema circulatório cessa processos hemorrágicos? Sim, como é que o sistema circulatório cessa processos hemorrágicos? Com a cascata de coagulação sanguínea, ativando a cascata de coagulação sanguínea. Vamos ver essa cascata aqui acontecendo. Não precisa se preocupar com todos os detalhes dessa cascata, tá? A gente volta a ver ela em patologia. Eu quero que vocês só entendam que para estancar um sangramento eu preciso formar um trombo. E como é que eu formo um trombo? Eu preciso produzir fibrina, que é uma proteína adesiva. Essa proteína é produzida a partir da ativação da cascata de coagulação sanguínea. E essa fibrina, junto com plaquetas ativadas, vai formar o trombo. O trombo, então, gente, é um remendo na parede do vaso, né? É uma estrutura formada por fibrina, plaquetas, aderidas na parede do vaso, na região onde o vaso se rompeu. É diferente de um coágulo, tá, gente? O coágulo é o sangue que extravasou para fora do vaso, que está preso no tecido e que coagulou, as células morreram. É esse sangue que fica escurecido num hematoma. É porque ele vazou para fora do vaso e necrosou. Esse tecido sanguíneo morto, a gente chama de hematoma, é um coágulo, tá? É um coágulo sanguíneo, é sangue fora do vaso. O sangue que ou a estrutura que estanca o sangramento, que fica dentro do vaso, bloqueando a hemorragia, se chama trombo. E ela é formada por fibrina mais plaquetas. E a fibrina foi produzida a partir da cascata de coagulação sanguínea. Descreva os tipos celulares que formam o alvéolo. Indique a função de cada um na árvore respiratória. Ó, alvéolo. Dentro de um alvéolo, gente, a gente tem 3 tipos de células que vocês precisam conhecer. O pneumócito 1, a célula mais delgada, que é por onde ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio atravessa o pneumócito 1 em direção aos vasos sanguíneos, aos capilares, e o gás carbônico também atravessa o pneumócito 1, saindo do sangue e indo para o alvéolo para ser eliminado. Então, o pneumócito 1 é a célula por onde ocorrem as trocas gasosas. O pneumócito 2 é a célula que produz o líquido surfactante. E a terceiro tipo celular é o macrófago do alvéolo, que limpa o alvéolo da presença de partículas, né? Que a gente chama de célula de pó, célula de poeira, mas que de fato é um macrófago alveolar. Descreva o processo de troca gasosa em etapas para cada um dos gases envolvidos. Então vamos lá, para ocorrer a troca gasosa,
Você tem que lembrar que a hemácia está trazendo o oxigênio aqui para os pulmões, o gás carbônico, desculpa, para os pulmões, e grande parte desse gás carbônico está no sangue, dissolvido na forma de bicarbonato. Quando chega aqui no alvéolo, o gás carbônico sai do sangue e passa para o alvéolo e é eliminado na expiração. Já o oxigênio que a gente inalou, ó, esse aqui está mostrando o oxigênio. O oxigênio está dentro do alvéolo, ele passa para o sangue. Tá vendo aqui, ó? O oxigênio está dentro do alvéolo, numa pressão maior, ele passa para o sangue e entra na hemácia, onde ele se liga na hemoglobina, né, nos átomos de ferro da hemoglobina. Já o gás carbônico, ele chega no pulmão muito concentrado. Então, ele passa do sangue para o alvéolo. E do alvéolo ele é eliminado na expiração. O gás carbônico chega na circulação sanguínea pulmonar, especialmente diluído no sangue, né, na forma de bicarbonato. Ele volta a ser gás carbônico, passa para o alvéolo e é eliminado na expiração. Já o oxigênio ele está bastante concentrado no alvéolo quando a gente inala, inspira, e aí ele passa para o sistema circulatório, onde ele se liga nas hemoglobinas dentro das hemácias. Cuidado para não confundir hemácia com hemoglobina, né? Descreva o processo de filtração do sangue e formação da urina. Antes disso, deixa eu mostrar só a hemácia e a hemoglobina. Olha aqui, essa imagem é muito bacana. Eu mostro o gás carbônico saindo do sangue, atravessando o pneumócito 1 e chegando no alvéolo. E mostra o oxigênio de dentro do alvéolo vindo para dentro da hemácia. E aqui dentro da hemácia, o oxigênio vai se ligar na hemoglobina, que é essa proteína aqui, ó, que tem 4 átomos de ferro. Nesses átomos de ferro é que o oxigênio se liga. Então, cada hemoglobina, que tem 4 átomos de ferro, se liga em 4 oxigênios moleculares. Tá? Então, essa é a estrutura da hemoglobina, que é uma proteína que fica aqui dentro, ó, dentro dessa célula, dentro da hemácia. A hemácia, na verdade, é um grande transportador de hemoglobinas. A hemácia é repleta de hemoglobinas. Descreva o processo de filtração do sangue e formação da urina em um indivíduo saudável. A gente vai agora lá para o néfron. Aquela aula que a gente mostrou um vídeo, né? Tem que lembrar, ó, que o sangue... Ó, o sangue chega no néfron pela arteriola aferente, forma um glomérulo, aqui a pressão é muito grande, então o plasma sanguíneo extravasa para dentro da cápsula de Bowman. E da cápsula, ele corre por dentro desses túbulos. O problema é que esse filtrado aqui, junto com as excretas, sai praticamente toda a água do sangue, todos os nutrientes e minerais. Eu não posso ter tudo isso na urina. Então, para não tudo isso não vir parar aqui na urina, ao final do ducto coletor, eu preciso que haja reabsorção dos nutrientes que foram filtrados. Então, o processo de filtração ele é grosseiro. Saem as excretas, só que sai muito nutriente importante, sai mineral. Eu não posso deixar que tudo isso venha para a urina. Então, a filtração do sangue tem vários pontos de reabsorção em todas as partes do néfron. Então, tem reabsorção de nutrientes no túbulo contorcido proximal, tem reabsorção de nutrientes na alça de Henle, tem reabsorção de nutrientes no túbulo distal e tem reabsorção de nutrientes no túbulo coletor, nutrientes e água, tá? Então, esse excesso de água, nutrientes e eletrólitos que foi filtrado, eles retornam para o sangue. Para que no final, aqui na urina, só tenha o mínimo possível de água com as excretas e um ou outro mineral que esteja em excesso, tá? Eu não quero ver nutrientes na urina. Não faz sentido, né? Eliminar nutrientes, que são substâncias que a gente precisa no organismo. Aqui no nosso desenho, ó, ainda coloquei para vocês os transportadores que reabsorvem esses nutrientes em cada ponto, ó. O SGLT2 é muito importante no proximal, porque ele reabsorve todos os nutrientes que foram filtrados. Glicose, aminoácidos, tudo isso já volta para o sangue graças à atuação dele. Os demais transportadores, o NKCC2 na alça de Henle, o NCC no distal, a bomba de sódio e potássio, as aquaporinas, esses demais, gente, eles reabsorvem minerais e água.
tá? Minerais e água, minerais e água. Quem reabsorve nutrientes, né, de volta são os SGLT2, os transportadores que estão aqui, ó, na primeira parte do néfron, no túbulo contorcido proximal. Onde que eu estava, gente? Qual a diferença do plasma, ultrafiltrado e urina? Tem um slide aqui para ajudar vocês a responder esse, ó. Tá vendo? O plasma, ele é rico em proteínas, célula sanguínea, ele tem um monte de nutrientes, excretos, está tudo misturado no plasma. Já no filtrado, as proteínas e as células sanguíneas não saem do sangue. O que sai do sangue é água com esse tanto de nutrientes excretas aqui. Já na urina, além de não ter proteínas e nem células, porque elas nem foram filtradas, também não vai ter os nutrientes. Ó. A glicose e os aminoácidos não vão estar presentes na urina, porque eles vão ser reabsorvidos. O que sobra na urina é água e minerais, tá? Então, é isso que sobra na urina, água, minerais e, claro, né, as excretas. E a urina também não pode ter micro-organismos. Se tiver micro-organismo nela, é sinal de uma infecção urinária, tá? Não é fisiológico, não é normal. Como os rins controlam o volume de líquidos no corpo e, consequentemente, a pressão arterial por meio do sistema renina, angiotensina, aldosterona? Essa é a parte mais complexa da nossa aula, né? Eu lembro que vocês precisam se lembrar do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é esse sistema aqui, ó. Ainda tem o ADH, né, lá no final. Aqui, deixa eu voltar para o meu desenho. Quero que vocês se lembrem sempre que falarem do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ele é um sistema ativado quando a nossa pressão está baixa. E quando a gente está com pouca água, pouco sódio no corpo, pressão baixa. Por que eu ativo esse sistema? Para produzir essa substância aqui, ó, a angiotensina 2. Porque ela vai tratar de aumentar a minha pressão, que estava baixa. Então, a angiotensina 2, ela acelera o coração, ela contrai os vasos sanguíneos, ela aumenta a reabsorção de água nos rins, aqui no túbulo coletor, porque ela estimula a produção de dois hormônios, o ADH e o antidiurético, e ambos estimulam a reabsorção de água, e ela ainda provoca sede. Então, a angiotensina 2, ela age em vários tecidos para aumentar o volume de água no corpo, para aumentar a quantidade de sódio e para aumentar a pressão. Então, ela é uma molécula que aumenta a pressão. E ela é produzida a partir da angiotensina 1, que é convertida em 2 pela ECA. E a 1, ela surge a partir da ação da renina, que converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu já fico satisfeito se vocês entenderem que ele se ativa quando a nossa pressão está baixa e que o objetivo dele é elevar a nossa pressão. Como? Produzindo angiotensina 2, uma molécula hipertensora. Hipertensora porque acelera o coração, porque vasocontrai e porque estimula a produção de dois hormônios que aumentam a reabsorção de água nos rins. Então, é uma substância que também vai ser antidiurética, né? Vou reabsorver água e vou urinar menos. Qual é a função e o objetivo do sistema nervoso? O sistema nervoso tem como função primária manter o equilíbrio do nosso organismo. Ele controla as outras funções biológicas. Então, a função dele é nos adaptar ao ambiente. Tá frio, o sistema nervoso manda a gente agasalhar. Tá calor, a gente busca se refrescar. Tá desidratado, a gente tem sede. Tá sem energia, a gente sente fome para se alimentar. Então, o sistema nervoso ele nos adapta ao ambiente. Com qual objetivo? Nos manter em equilíbrio, nos manter em homeostasia. Aqui tem um slide também mostrando isso. Ó. Qual é a função do sistema nervoso central? Adaptação, ele nos adapta ao ambiente interno e externo. Então, os nossos órgãos são controlados pelo sistema nervoso central e ele também nos adapta aos estímulos do ambiente que estão à nossa volta. E o objetivo é nos manter em homeostase, ou seja, manter as nossas funções biológicas em equilíbrio. Quais estruturas compõem a proteção mecânica? Quais são as subdivisões, primeiro, do sistema nervoso? Ele é subdividido em central. Central é o encéfalo, que são várias estruturas dentro do nosso crânio, e medula espinhal. E sistema nervoso periférico são a rede de nervos e gânglios que tem pelo nosso corpo. A rede de nervos que leva a informação até os tecidos e traz informação dos tecidos para o sistema nervoso central. O
central é apenas o encéfalo. Cuidado, encéfalo não é só cérebro. O cérebro é uma das estruturas do encéfalo, mas também tem tronco encefálico, tem cerebelo. Deixa eu mostrar um encéfalo aqui para vocês verem que ele é mais complexo do que apenas o cérebro. Ó, aqui. Isso é o cérebro, mas isso aqui é o cerebelo, isso aqui é o tronco encefálico, ó, que tem ponte, bulbo, mesencéfalo. Então o cérebro tem outras estruturas, tá? Que não são apenas o cérebro. Tem o tálamo e o hipotálamo, que são estruturas do diencéfalo. Então o encéfalo tem várias estruturas, e não apenas o cérebro. Muita gente, quando pensa em encéfalo, confunde com o cérebro. O cérebro é a estrutura principal do encéfalo, mas tem outras. Quais estruturas fazem a proteção mecânica do sistema nervoso central? Como a gente falou, eu mostrei para vocês na aula, o sistema nervoso central é um sistema muito importante, então ele é protegido por estruturas ósseas. Ó. As estruturas encefálicas, o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo, estão protegidos por uma caixa de osso, que é o crânio. E a outra estrutura do sistema nervoso central, que é a medula espinhal, ela está protegida por uma rede de vértebras ósseas, que é a coluna vertebral. Então, cuidado, em coluna vertebral é osso, é vértebra, que protege tecido nervoso, que é a medula espinhal, que corre dentro da medula. Eu não posso lesionar, gente, de maneira nenhuma, é a medula espinhal. Vértebra eu posso até quebrar, não terei grandes problemas, desde que eu não lesione a medula espinhal. Se eu lesionar tecido nervoso, aí a condução das informações deixam de ocorrer entre a periferia e o sistema nervoso central. E aí eu perco os movimentos, por exemplo, né? Fico paraplégico ou tetraplégico se a lesão for mais aqui no alto. O que é a barreira hematoencefálica? Qual é a relevância dessa barreira para a ação de medicamentos no sistema nervoso central? Não só de medicamentos, gente, mas de qualquer substância. Então vamos lá. Ó, os vasos sanguíneos do cérebro não são vasos sanguíneos comuns. Tá vendo aqui, ó? O vaso sanguíneo ele está coberto por projeções dessa célula aqui, do astrócito. Então, o vaso sanguíneo no sistema nervoso central ele é revestido por astrócitos. Por isso, não é qualquer substância que consegue sair do vaso sanguíneo e chegar no neurônio. Essas substâncias precisam ser muito solúveis em lipídios, lipossolúveis, para elas conseguirem atravessar as barreiras de células aqui, de barreiras de astrócitos que revestem o vaso sanguíneo. Só quando essas substâncias são muito lipossolúveis, elas conseguem atravessar essas barreiras e chegar no neurônio. Então, olha como a barreira hematoencefálica, o vaso sanguíneo no cérebro é diferente na periferia. Na periferia, tem fenestrações, tem espaços entre as células, por onde o plasma extravasa livremente. No sistema nervoso central não existem esses espaços. Ó. As células estão bem ligadas por junções oclusivas. Uma célula está ligada na outra. Então, o endotélio do vaso sanguíneo no sistema nervoso é bem fechado, bem conectado. E ainda por cima, as células são revestidas por astrócitos. Olha aqui, ó, os pezinhos dos astrócitos. Então, essa figura mostra muito bem que o astrócito reveste os vasos. Tem uma outra figura que mostra isso bem também, ó. Mostra aqui os astrócitos revestindo aqui o astrócito, ó. Ele está, ao mesmo tempo que ele se conecta, que ele dá suporte para o neurônio, ele também reveste o vaso sanguíneo. O vaso nem é vermelho, ele nem é representado vermelhinho no sistema nervoso central, porque ele é coberto por projeções dos astrócitos. Olha aqui, um astrócito, ó, revestindo o vaso. Então, pense nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central como se estivessem encapados por astrócitos. Por isso, não é qualquer substância que consegue sair do vaso e atingir o neurônio. Só se ela for muito lipossolúvel. Então, só medicamentos, só venenos lipossolúveis é que conseguem sair do vaso, atravessar o astrócito e atingir o neurônio. E provocar dano, né, ao tecido nervoso. Ou efeito farmacológico. Descreva o processo de produção do líquor. Né? Falei para vocês, a gente tem uma questão sobre o líquor. Ó. O líquor ele é produzido aqui, nessa estrutura chamada plexo coroide,
nos ventrículos cerebrais. O que é o líquor, gente? É um filtrado do sangue, ó. No plexo coroide, os vasos sanguíneos passam e essas células aqui, chamadas de células ependimárias, elas filtram o sangue. E aí elas geram um filtrado. Esse filtrado de sangue é o líquor. Nele não tem células, nele não tem proteínas, pouquíssimas proteínas, ele é pobre em proteínas, só que ele tem muitos nutrientes e água. Então esse líquor ele fica correndo aqui, ó, em volta de todo o sistema nervoso central. Ele corre em volta do encéfalo e da medula espinhal, num espaço que fica entre duas meninges, a pia mater e a aracnoide. Por isso esse espaço se chama subaracnoide. Ele corre aqui nesse espaço. Mandei um vídeo para vocês lá no grupo bem legal sobre isso. Ele corre nesse espaço e nutre o tecido nervoso. Essa é a função do líquor. O líquor, então, grava. Ele é um filtrado do sangue, só que ele não tem células sanguíneas, ele é acelular, ele praticamente não tem proteínas, ele é rico em nutrientes, porque o papel dele é o quê? Levar nutrientes para o encéfalo, cerebelo, cérebro, diencéfalo, tronco encefálico, medula espinhal, ele nutre essas estruturas e ele recolhe excretas delas. Para complementar, o líquor ainda é uma proteção hidráulica para esse tecido aqui, ó, que é muito frágil, não bater na caixa óssea do crânio e nem nas vértebras. É uma proteção hidráulica para esse tecido que é muito frágil, tá, gente? O tecido nervoso é bastante frágil. Ele tem uma consistência quase gelatinosa. Micróglia. Micróglia, gente, é o macrófago do sistema nervoso, né? Micróglia tem função de combater micro-organismos que tentem parasitar o sistema nervoso central, que seria algo muito grave, né? Uma infecção gravíssima, como, por exemplo, as meningites. Então, olha aqui a micróglia. Ó. A micróglia são macrófagos. Macrófagos especializados que vivem no tecido nervoso para protegê-lo de micro-organismos, fagocitar micro-organismos. E também células mortas, né? Células que morram em tecido nervoso, quem vai fagocitar é a micróglia, é o macrófago. Ele é o faxineiro, né, dos tecidos. Não só limpa células mortas, como também micro-organismos. Diferenciar a célula de Schwann de oligodendrócito quanto à localização. Ó, essa é fácil. Célula de Schwann e oligodendrócito são a mesma célula, eles fazem a mesma coisa, formam a bainha de mielina. Ó, promovem várias camadas de revestimento em torno dos axônios. A bainha de mielina, gente, é um isolamento elétrico do axônio. Ele faz com que o impulso nervoso seja conduzido mais depressa, mais rápido. Então, a bainha de mielina é esse revestimento aqui com várias camadas celulares em torno do axônio. A bainha de mielina, no sistema nervoso central, a célula que forma ela eu chamo de oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, a célula que forma a bainha de mielina eu chamo de célula de Schwann. Então, o que muda, gente, nelas é que no sistema nervoso central ela ganha um nome, oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, nos nervos, ela ganha outro nome, célula de Schwann. Só que nos dois lugares ela faz a mesma coisa. Ela forma um revestimento, um isolamento elétrico no axônio que aumenta a velocidade da transmissão do impulso nervoso. Só isso. Quais as estruturas que compõem o encéfalo? Cite uma função biológica de cada uma delas. Isso aqui eu falei para vocês na aula, né, que eu não ia cobrar na prova, é só para vocês terem em termos de conhecimento mesmo. Tem os slides aqui das estruturas encefálicas. Ó. Então, tem o cérebro é onde ocorrem as funções cerebrais de alto nível, né? As funções corticais superiores, o planejamento, o raciocínio lógico, a inteligência, tudo isso se dá aqui no sistema nervoso central, a percepção dos sentidos, né, da visão, da audição. Tálamo e hipotálamo são duas estruturas do encéfalo também. O tálamo controla funções primitivas, como a fome, a temperatura do corpo. O tálamo já filtra as informações que vão chegar no sistema nervoso central, tá aqui.
Cerebelo está envolvido com o equilíbrio, com a nossa noção de corpo no espaço, que a gente chama de propriocepção, que é a percepção de onde é que está cada parte do nosso corpo. Essas são as funções do cerebelo, estão descritas aqui. Tronco encefálico, que é a base, o cérebro e as outras estruturas cerebrais, elas estão apoiadas no tronco encefálico. O tronco encefálico, gente, ele está conectado diretamente na medula espinhal. A gente pode chamar ele de parte encefálica da própria medula espinhal, é uma continuação dela, só que aqui já é tecido encefálico. É o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Então, são estruturas de transição de informações, né? Aqui integra-se as informações e ativa ou não o sistema nervoso central. Vai depender, o encéfalo, né? O cérebro, o cerebelo, o diencéfalo, vai depender da importância dessa informação. Uma curiosidade para vocês é que aqui no tronco encefálico são produzidos muitos neurotransmissores importantes, como serotonina, noradrenalina, que vão agir aqui, no cérebro, no cerebelo, eles são produzidos no tronco encefálico. Essas são as estruturas encefálicas. É correto dizer que todos os estímulos periféricos chegam ao córtex cerebral? Justifique. Não é correto dizer, gente. Só vai chegar no córtex cerebral os estímulos que forem importantes. Quem é que faz esse processamento? O tálamo. Tá? O tálamo é que filtra a informação e determina qual informação é importante o suficiente para passar pelo tálamo e estimular o cérebro e o cerebelo. Tá? Então, o tálamo filtra a informação, não é qualquer estímulo que ativa o córtex cerebral, não. Qual a diferença entre as funções fisiológicas do componente simpático e parasimpático? É que a gente falou um pouco lá no primeiro bimestre, né, gente? Eu quero que vocês só lembrem que o simpático estimula os tecidos. Ele usa adrenalina para estimular os tecidos, então, ou noradrenalina. Então, ele é o sistema que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. Ele é um sistema que nos deixa alerta, atentos, e usa adrenalina e noradrenalina para isso. Já o parasimpático é o sistema do repouso, da digestão. O parasimpático usa a acetilcolina como neurotransmissor. Ele é o sistema de quando a gente está digerindo, descansando, então a frequência cardíaca baixa, a frequência respiratória reduz. Quem está trabalhando com o sistema nervoso, quando o sistema nervoso parasimpático está ativado, quem está trabalhando, gente, é o trato gastrointestinal, tá? Digerindo o alimento. Então, quando a gente está descansando e digerindo, produzindo urina, quem está trabalhando é o parasimpático. Já o simpático, ele está trabalhando quando a gente está em atividade física intensa, está muito atento, muito acordado, né? Então, são sistemas que ativam e desativam as nossas vísceras. Tá? Então, a gente pode lembrar que, como regra geral, o simpático ativa, o parasimpático desativa. Vou mostrar aqui, o slide que mostra para vocês. O parasimpático, um sistema do repouso, da digestão, que usa a acetilcolina como neurotransmissor, e o simpático é um sistema de fuga, de luta, de atividade física, de atenção. Ele é catabólico, né? Ele gasta energia. E aqui tem uma diferencinha entre eles, né? O parasimpático inibe os tecidos, mas estimula o trato gastrointestinal e o sistema geniturinário, e o fígado. Já o simpático, ele estimula todo mundo, mas ele inibe o gastrointestinal, o fígado e o urinário. Então, eles têm esses efeitos opostos aqui nesses tecidos de digestão e excreção de urina. Desenhe e nomeie as estruturas de um neurônio mielinizado. Vocês conhecerem essa estrutura, né? Isso é uma coisa que vocês já veem em biologia celular, mas o neurônio é uma célula que precisa ser conhecida, né? Então tem aqui, corpo celular, dendritos, axônio, terminação axonal. O neurônio pode ser mielinizado, ele tem bainha de mielina, que são aquelas células lá, de Schwann ou oligodendrócitos, isso é um desenho do neurônio. Funções fisiológicas de um neurônio, está aqui também. O neurônio, ele
ele gera potenciais de ação ou impulsos nervosos e os conduz, e ele realiza sinapses com outras células, basicamente com neurônios, músculos e glândulas. Essas são as funções dos neurônios, as duas principais funções estão aqui. Agora, neurotransmissão, né? Para vocês responderem essas questões aqui, ó, qual o papel da bomba de sódio e potássio, do canal de extravasamento? Ambos, a bomba de sódio e potássio e o canal de extravasamento contribuem para gerar o estado de repouso polarizado a menos 90 milivolts. A bomba contribui mais, jogando potássio para fora, que é uma carga positiva. Ela contribui com menos 86 milivolts. A bomba contribui só com menos 4 milivolts. Por quê? Porque o principal papel da bomba não é esse. O principal papel da bomba é manter sódio muito concentrado fora do neurônio e potássio muito concentrado dentro do neurônio, porque ela trabalha jogando sódio para fora, potássio para dentro. O canal de sódio, ele participa da despolarização. Então, lembra que quando ocorre estímulo, o canal de sódio abre e o neurônio despolariza. Ele sai da carga de menos 90 e vai para a carga de mais 35. O canal de potássio, ele hiperpolariza. Ele hiperpolariza por quê? Ele hiperpolariza porque abre o canal de potássio, o potássio sai do neurônio, é uma carga positiva, e aí o neurônio vai ficando negativo de novo. Ele volta para a carga de menos 90 milivolts. Esquematize graficamente o processo de neurotransmissão. Eu mostrei lá na aula para vocês, né? Vou mostrar aqui de novo. O gráfico que mostra a neurotransmissão é esse gráfico aqui, ó. Então, o neurônio ele sai do repouso a menos 90 milivolts, o estímulo tira ele do repouso. Os canais de sódio se abrem, o sódio começa a entrar e o neurônio vai ficando positivo, 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 até ele chegar a mais 35. Quando ele chega a mais 35, os canais de sódio começam a se abrir em cadeia e o impulso nervoso vai sendo transmitido. Depois, o canal de potássio se abre, o potássio começa a sair e o neurônio vai voltando a ficar negativo, vai perdendo potássio, negativo, negativo, até ele retornar a menos 90 milivolts, que é o estado de repouso. Descreva as 5 etapas do processo sináptico. Né? Essa é uma questão de prova também, ó, já está descrito aqui para vocês, eu falei lá na aula que cairia, e está aqui, ó, as 5 etapas. A terminação axonal despolariza, o canal de cálcio abre, o cálcio entra, as vesículas são exocitam, né, liberam os neurotransmissores na fenda, os neurotransmissores se ligam no receptor, na célula pós-sináptica, e a informação é transmitida para a célula pós-sináptica. Pode ser uma informação excitatória, pode ser uma informação inibitória. A sinapse pode estimular a próxima célula ou inibir a próxima célula. Vai depender do neurotransmissor que é liberado aqui, se é um neurotransmissor excitatório ou inibitório. Diferencie adenohipófise, isso aqui ó, são questões de hormônios, a 31, a 32, a 33, a 34, são todas questões de hormônios. Então, vocês podem pular essas questões, porque vai ser nossa aula da semana que vem, só para fechar o conteúdo, não cair na prova. Sobre sistema muscular, características da fibra muscular, desenhei aqui para vocês, né? A célula muscular ela é alongada, o retículo endoplasmático dela, rugoso, guarda cálcio dentro dele, a célula é repleta de miofibrilas. Miofibrilas são estruturas contráteis formadas por vários sarcômeros, um sarcômero em seguida do outro. A célula muscular, a fibra muscular esquelética se conecta com os tendões, e os tendões se conectam nos ossos. Então, a contração aqui dos tendões puxa os ossos e gera movimento. Então, a contração muscular ocorre quando a miofibrila contrai, aí essa célula inteira encurta. Ao encurtar, ela puxa o tendão, que puxa o osso. Essa estrutura que a gente discutiu aqui, ó, em sala de aula, que gera o movimento voluntário. Quais as principais diferenças entre a fibra muscular esquelética e a lisa? Eu falei para vocês lá na aula, a principal diferença é que a fibra muscular esquelética
ela tem essa estrutura aqui de sarcômeros, formando miofibrilas. A célula muscular lisa não tem isso, ela não tem sarcômero. Tá? Então tem que sempre lembrar que a célula muscular lisa não tem sarcômero. Ela também se contrai com actina interagindo com miosina, só que ela não tem essa estrutura aqui, ó, miofibrilas e sarcômeros. A célula esquelética tem. A muscular lisa, a contração dela a estrutura contrátil dela é mais simples. Ela não tem sarcômeros, mas a actina e miosina ela tem, ela só não tem sarcômero. Desenhe e identifique os constituintes de um sarcômero. Aqui, esse é um sarcômero, né, que eu desenhei para vocês. Ó, disco Z, titina, ancorando miosina no disco Z, e actina, que está ligada nos discos Z, mas ela não atravessa, ó, ela é um filamento que só vem até a metade. Ela interage com miosina e provoca contração. Actina e miosina eu tenho na musculatura lisa. Eu não tenho essa estrutura aqui lá, ó. Não tem o sarcômero. Lá elas estão organizadas de uma forma mais simples, não nessa estrutura aqui complexa dos sarcômeros. Tá? Isso aqui eu só tenho na célula muscular esquelética. Então esse é um sarcômero para vocês desenharem. Processo de contração muscular na fibra muscular esquelética. Como é que ele se dá? Processo de contração na fibra muscular esquelética, eu deixei para vocês aqui em etapas, né? Tá lá na aula, ó. Cada uma das etapas do processo de contração. A gente viu isso aqui na aula. Depois eu mostrei um vídeo para vocês, para ajudar. Tá? Então, assiste lá o vídeo para ver a contração em etapas, especialmente o pessoal da educação física, tá? Tem que entender bem esse processo de contração. Tem uma questão na prova sobre isso aqui também, vocês vão conseguir responder com esse slide. Processo de contração na musculatura lisa. Tá? Isso aqui eu não passei para vocês, tá, gente? Não deu tempo de a gente falar da contração da musculatura lisa. Ela acontece, como eu já disse, basicamente com actina interagindo com miosina e também depende de cálcio. Só que ela tem algumas diferenças mecanísticas em relação à esquelética. Tá? Mas eu não entrei nessas diferenças com vocês. A via bioquímica para a contração muscular lisa é diferente. Mas no final das contas é a actina interagindo com miosina na presença de cálcio, assim como na esquelética. Tá? Só que para chegar nesse ponto da liberação do cálcio, o processo na fibra lisa é diferente. Aponte as particularidades da contração cardíaca em relação ao aporte de cálcio. Gente, a grande diferença é que vocês viram que na esquelética, aqui ó, na esquelética o cálcio saía de onde? Do retículo, não era? Na cardíaca, além de cálcio vindo do retículo, o músculo cardíaco consegue pegar cálcio de fora da célula. Ele tem um canal de cálcio aqui na membrana. Tá? Então, a grande diferença é que a musculatura cardíaca ela tem duas fontes de cálcio. Cálcio que está armazenado no retículo e cálcio que ela pega do meio extracelular. Tá bom? Aqui só para orientar vocês mesmo quanto ao estudo dirigido, o que vocês precisam responder, o que vocês não precisam, e ajudar aí na elaboração da apostila de vocês. Tá certo? Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo.